Fala, criatura, tudo tranquilo? Prof. Rui aqui na área e nesse vídeo de hoje nós vamos resolver a questão de número 8 da Unicentro, Vestibular 2025. Aquela questão que falava a respeito do HCl, trazia um meme para você e fazia perguntinhas sobre ele. Questão muito interessante, não é? Tão interessante quanto você pegar e se inscrever no nosso canal. Sabe por quê? Conteúdos excelentes como esse são postados diariamente por aqui, que com certeza vão te ajudar na sua aprovação. Então não perde tempo não, criatura. Se inscreve, ok? E já dá aquele joinha para dar aquela força pro professor e nos fazer animar cada vez mais a trazer conteúdos bons como esse para você, ok? Agora, sem maiores enrolações, bora pro vídeo! O meme a seguir foi retirado de uma rede social e faz uma ilustração fictícia sobre o comportamento dos elétrons na molécula de ácido clorídrico. Ele coloca aqui, enquanto isso na molécula de ácido clorídrico. Aqui está o hidrogênio sozinho, quietinho. Aqui está o cloro lotado de gente em volta dele. Agora esse monte de gente em volta dele são os elétrons, não é? Isso faz uma alusão ao fato do elemento cloro ser um elemento mais eletronegativo do que o H. Lembre-se que na molécula de HCl, que é essa molécula aqui, ó, H ligado a Cl, por conta do cloro ser um elemento mais eletronegativo, ele puxa os elétrons da ligação para lá, para o lado dele. A gente representa isso através de um vetor, que a gente chama de vetor momento dipolar. Isso faz com que o cloro fique carregado parcialmente de forma negativa e o hidrogênio carregado parcialmente de forma positiva. A gente chama de delta menos delta mais, dipolo negativo e dipolo positivo. Então a molécula de HCl é uma molécula polar, por ter essa ligação polar que você está vendo por aqui. Ok? Então agora a gente vai fazer justamente uma análise dos itens que vão falar sobre isso daqui. Vamos lá? Sobre a molécula de ácido clorídrico, HCl, considere as afirmativas a seguir. E a primeira delas é o hidrogênio da família 1. Hidrogênio da família 1, que eu saiba, o hidrogênio é o Batman da tabela periódica, não é? Isso porque hidrogênio não tem família. Lembre-se que o hidrogênio não tem família. Então já começamos com o primeiro problema dessa questão, tá? E o cloro da família 17 fazem ligação iônica entre si. Outro problema, posso falar uma coisa para você? Primeira coisa, quando a gente fala em ligação química entre eles, lembre-se que HCl é uma molécula. O tipo de ligação que acontece entre o hidrogênio e um ametal é ligação covalente. Essa ligação não é uma ligação iônica, é uma ligação covalente do tipo polar. E ela é polar por conta da diferença de eletronegatividade entre H e Cl. Lembra que o cloro é delta menos e o H é delta mais. Mas não é uma ligação iônica, é uma ligação covalente. Tá falso. Um outro ponto aqui que a questão nem quis fazer essa alusão, então a gente já mostrou que isso aqui tá errado também, né? Um outro ponto que não é correto a gente falar, não é correto falar família 17, tá? Eu sei que isso daqui às vezes acontece em vestibular e ninguém anula nada, tá? Mas quando você usa o termo família, você tem que falar família A ou família B. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. E na hora de escrever, escrever em algarismo romano. Quando você coloca 17, o termo correto não é família, tá? O termo correto é grupo. O termo correto é grupo 17. Agora eu vou te falar uma coisa, tá? Não espere uma anulação de questão por conta disso, tá? Os vestibulares nunca anulariam uma questão por conta de colocar esse termo inadequado, embora seja inadequado, ok? Então, os problemas dessa questão, problemas reais, ligação iônica e falar família 1 para o hidrogênio, sendo que ele não tem família. Então, primeiro item está falso. Vamos ao próximo? Item 2. O HCl é polar, correto? Sendo que em sua estrutura, os elétrons ficam mais atraídos para o átomo de cloro. Com certeza está verdadeiro, não é? Lembre-se que o fato do cloro ser mais eletronegativo faz com que os elétrons se aproximem mais dele do que do hidrogênio, ok? Então esse item aqui está verdadeiro. Vamos ao próximo? Item 3. O HCl é ácido, correto? Segundo a teoria de Arrhenius, pois ao ser dissolvido em água libera H+. Corretíssimo, não é? Lembre-se que o HCl em água se ioniza, tá? HCl, quando você põe na água, ele se ioniza e vai produzir o que para nós? Vai produzir o seguinte, presta atenção, o famoso H3O+, tá? H3O+, mais Cl-. Na verdade, o que eu quero falar para você? Na realidade, quando a água chega
chega e entra em contato com HCl, ela quebra a molécula de HCl, fazendo com que esse cara se separe em H+ e Cl-. E aí vai acontecer uma associação. O próton liberado, ele se associa com a água, produzindo o famoso hidrônio. E o cloro fica com o elétron que ele roubou do hidrogênio. Então, ó, isso aqui está verdadeiro. Esse item aqui está verdadeiro. O HCl é um ácido de arrênios, porque ao ser dissolvido em água, ele libera H+. Vale lembrar que o H+ nunca fica livre em solução aquosa. Ele sempre se associa à água, formando o hidrônio, ok? Vamos ao último item? Item 4. A distribuição eletrônica do átomo de cloro é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. Bom, qual que é o número atômico do cloro? O número atômico do cloro é 17. Então, se você seguir o diagrama de Pauling, como é que fica? Até chegar em 17. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. Afinal, assim vai dar os 17 elétrons que esse cara tem. Correto, né? Então, essa é sim a distribuição do átomo de cloro. Vamos ver então como é que ficou o gabarito dessa questão? E o gabarito dessa questão é a letra E, que traz pra gente como corretas somente as afirmativas 2, 3 e 4. Perfeito, não é? Exatamente como a gente previu nessa resolução. Espero que você tenha gostado e caso tenha ficado alguma dúvida, já sabe, não é? Comenta aqui embaixo. Comenta que eu vou ter o maior prazer do mundo em responder pra você. E mais criatura, além de dar aquele joinha, já se inscreve no canal, porque conteúdos maravilhosos como esse são dados diariamente aqui pra você, ok? Espero você na próxima questão.